Olá, gente! E aí? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Perdão, de redação. Vamos a mais uma aula de redação que não deixa de ser um pouquinho da língua portuguesa, afinal de contas é uma área da língua portuguesa também. Gente, a gente já falou sobre vários tipos de textos literários, né? O último que a gente aprendeu foi notícia, e a gente fez um trabalho super bacana. Agora, a gente vai conhecer um texto chamado conto. Tenho certeza que você já ouviu aquela frase. Você conhece algum conto de fadas? Conto de fadas são aquelas histórias de princesa. Lembra que a gente tem algo que acontece, normalmente tem uma moral, ou então é apenas um texto que nos atrai, que nos deixa ler de uma forma tranquila, né? Mesmo você, menino, que não gosta muito dessa coisa de princesa, tenho certeza que já ouviu falar sobre os contos de fadas. Acompanha comigo e lê esse texto aí. O que você vai ler agora é um conto. Observe com atenção o problema que o personagem enfrenta e como ele é solucionado. Então é isso. Um conto, ele normalmente é um texto que apresenta uma problemática, que tem um protagonista, que é o personagem principal, que precisa resolver algo. Ah, Amanda, mas espera aí, como assim? Vamos relembrar? Quando a gente lembra da Bela e a Fera, a gente lembra que a Bela tem que resolver um problema, ela tem que tirar o pai dela que entrou no território da Fera. E a Fera também quer resolver o problema dele, que foi enfeitiçado pela bruxa, né? Se a gente lembra de Branca de Neve, a Branca de Neve passou por um problema com a bruxa. E a bruxa a colocou na floresta, queria matá-la, e ela foi morar com os 7 anões. Então ela precisava resolver aquele problema para voltar para a casa dela. Então todo conto, ele tem uma moral, ele tem uma problemática. E tem um personagem principal, o protagonista. Leia um texto aí. Vivendo com a vaca. Era uma vez um homem que vivia com a mulher e seus 8 filhos, numa casa bem pequena. Quanto mais os filhos cresciam, mais difícil ficava morar naquele reduzido espaço. Muito descontente, o pobre homem procurou um sábio rabino. Mestre, não consigo mais viver neste desconforto. Mostre-me uma saída para essa situação tão incômoda. O mestre prometeu que resolveria seu problema, desde que ele lhe obedecesse fielmente aos seus conselhos. Confiando plenamente na sabedoria do rabino, o homem concordou. Como primeiro passo, aconselhou o mestre, compre um porco e crie-o dentro de casa. O homem estranhou, quis discutir, porém lembrou-se do que prometera e prometera obedecer. Assim, comprou o porco, que passou a morar junto com a sua já numerosa família. É claro que a situação piorou. E ao cabo de uns dias, ele voltou a procurar o rabino, dizendo que nada havia melhorado. Pelo contrário, piorado. O sábio então mandou que ele comprasse uma cabra, que a criasse dentro de casa, junto com o porco. O homem ficou muito aflito, mas fez o que o seu mestre lhe dissera. Com a cabra dentro de casa, o problema da falta de espaço tornou-se uma verdadeira tragédia. Corriam pela casa cabra, porco e crianças, e ninguém achava espaço para se sentir confortável. Não demorou que o dono da casa procurasse pela 3ª vez o mestre, que, sem se abalar com as queixas de seu discípulo, ordenou-lhe que pusesse agora uma vaca para morar na casa. O coitado do homem quis protestar, olhou o mestre. Entretanto, lembrou-os do voto de obediência. Resignado, comprou uma vaca e a levou para dentro de casa. Dessa vez, a situação ficou mesmo insuportável. A família mal podia se mexer no exíguo espaço que lhe cabia. Mais uma vez, o homem apelou ao rabino. Mestre, não é possível mais viver naquela casa. Minha vida virou um suplício. Prefiro morar na rua. Sorrindo, o rabino ordenou-lhe que tirasse da casa os animais, que os pusesse no quintal. O homem voltou feliz com as novas ordens. Sem demora, tirou da casa o porco, a cabra e a vaca. E como por milagre, sua casa imediatamente pareceu-lhe grande, espaçosa, confortável. Que felicidade! E nem ele, nem sua família nunca mais se queixaram da falta de espaço.
O texto é bem curtinho e é bem bacana. O que a gente vai começar a trabalhar agora, que a gente já vem falando? Quero muito que vocês aprendam e usem constantemente o dicionário. O dicionário serve para auxiliar a gente a entender o significado das palavras, ajudar a gente a escrever melhor, sabendo o que a gente escreve e podendo usar palavras ainda mais complexas, melhorando o nosso vocabulário e a nossa escrita. Então, vocês vão procurar e fazer essa atividade aí. Vocês vão circular essa palavra exíguo lá no texto e vão procurar no dicionário o que ela quer dizer. E vão procurar sinônimos, que são o quê? Palavras parecidas que possam substituí-la. E também o antônimo, que é o quê? O contrário dessa palavra. Tá bom? Essa é a atividade. Seguindo aí, nós vamos lá para a representação desse texto. Esse por dentro do texto é um diálogo. O que eu quero mesmo é que vocês façam é essa parte aí do número 2. Tá? Vocês vão observar as partes. O texto, ele não tem essa divisão, mas você consegue entender a divisão desse texto. Então, eu tenho lá um conflito. Nesse caso, tem um problema, falta de espaço. Qual foi a solução dada, apresentada? E qual foi o desfecho final desse conflito, dessa história, dessa solução? Tá? Vocês vão escrever aí. Vocês vão marcar 1, 2 e 3 para a gente poder entender a construção desse tipo de texto. Tá bom? E aí, ó, lá no nosso verdinho, que não deixa de ser IPC, sempre é, sempre será, o conflito é o problema apresentado na história. Toda história que é um conto, ela tem um problema, ela tem um conflito, como eu falei no início. E tem uma solução e um desfecho, tá? Então, qual é a solução apresentada e como fica esse final, tá bom? Vocês vão gravar isso aí e vão responder essas questões, tá bom? Observem, façam as atividades e na nossa aula nós voltamos juntinhos para corrigir e tirar mais dúvidas. Gente, até!